Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quantos estão felizes nessa noite? Escolha uma pessoa bem bonita aí e dê um sorriso para ela. Isso. Se não tiver ninguém bonito o suficiente aí, pode olhar para mim e sorrir, ok? Os que trouxeram a Bíblia sem perca de tempo, abram-na comigo agora no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Está escrito assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam por ela. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Feche a Bíblia, coloque na cadeira, coloque no banco. Pegue na mão da pessoa mais bonita do seu lado aí. Se der para atravessar o corredor, atravesse. Glória a Deus. Aperte a mão do seu irmão com carinho até ele falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação. Aleluia. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, eu te glorifico. Tenho certeza que Satanás está mordendo a testa de tanta raiva. Acredito que os demônios arquitetaram projetos de derrota para esta noite, mas eles se levantaram para cair, meu Pai. Eu tenho certeza que daqui a alguns momentos a sua nuvem vai começar a trovejar sobre este lugar. E uma unção será liberada sobre nós de tal forma que os sacerdotes não vão conseguir ficar de pé diante da sua presença. Por isso, antes que eu comece a ministrar de forma profética, eu quero que o Senhor escute duas orações que faço. A primeira oração é que ao redor deste ambiente, num raio de 5 quilômetros quadrados, onde houver um demônio alojado agora, eu dou a esses demônios 5 segundos para desaparecerem de São Paulo. Porque se não saírem, serão queimados pelo poder da glória do Senhor que vai descer sobre nós. O segundo pedido a Deus é um pedido de atrevimento espiritual. Gostaria que o Senhor abrisse as portas do céu agora e enviasse sobre este lugar uma comitiva de anjos. Só que eu não quero anjos comuns, Senhor, eu quero anjos serafins. A palavra serafim significa aqueles que ardem em fogo. Portanto, eu quero anjos de fogo aqui neste lugar agora. Quero 2 aqui nesta tribuna, um à minha esquerda, outro à minha direita. Quero 2 na entrada deste lugar. E 4 anjos de fogo sobrevoando a nave deste santuário. Que eles comecem a esparramar brasas de fogo tirada do seu altar. E onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, remova ele agora. E andaravashuri bikandaravasuri kandaramahanagasia magai. Senhor, tu não precisas da minha ajuda para curar. O Senhor não precisa da minha ajuda para batizar com o Espírito Santo. O Senhor é onipotente, então mostra a sua onipotência nesta noite. Senhor, embriaga este povo na sua unção nesta noite. E nos faça sentirmos a sua presença como nunca antes sentimos, ó Deus. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado. Aleluia. Tome o seu assento. Senhoras e senhores, quando eu abro a minha Bíblia Sagrada no livro de Gênesis, no livro dos começos, eu me recordo muito bem do que Deus fez aqui o ano passado, quando estávamos ministrando exatamente neste livro. O livro de Gênesis é um livro de experiências, é um livro de revelação, é um livro de glória, é um livro para aqueles que acreditam no sobre-humano, naquilo que é sobrenatural. Capítulo 1, verso 26 e 27 de Gênesis nessa noite, nos trará uma visão maior acerca da nossa existência. Eu tenho certeza que Deus reservou para nós aqui hoje o que há de melhor lá no céu. Então, por gentileza, comece a orar. Estamos em batalha espiritual.
E acredito que Satanás está furioso, como disse a começo desta palavra, mas nós não tememos a ele, porque aquele que está conosco é muito maior do que ele, tem muito mais poder do que ele. Uma pergunta tem vindo à minha mente nos últimos dias. A pergunta que tem vindo à minha mente é por que a escassez é tão grande de unção e de graça no meio do povo. Esse povo não veio aqui para esta festa no Abala São Paulo por não ter o que fazer. Muitos poderiam ter ido para as férias, muitos poderiam ter ido para a praia, muitos poderiam ter ido para um retiro, mas só ficaram aqui porque a notícia esparramou de que o ano passado o Senhor acendeu uma chama neste lugar, e não nasceu ainda bombeiro capaz de apagar esta chama. A chama desta noite vai ser multiplicada, e o Senhor não vai acender um fogo, Ele vai acender um incêndio. Quem conhece um pouco a língua portuguesa sabe que incêndio é um fogo incontrolável. O que Deus vai fazer aqui vai marcar a sua existência. O seu bairro será impactado. Haverá uma unção de Deus tão grande sobre a sua existência hoje que crentes aqui vão fechar terreiros de macumba. Satanás vai ter que se mudar da capital paulista. E eu gostaria que você agora exaltasse a Deus com toda a força da sua alma, porque estamos em guerra. Aleluia. Uma revelação acerca da criação que você não vai encontrar em livros, porque não é uma palavra logos, é uma palavra rema. E antes de chegar aqui eu quero lhe fazer uma pergunta simples, porém carregada de revelação de Deus. Por que é que o diabo não gosta de você? Por que é que o diabo não vai com a tua cara? Por que é que ele insiste em tentar colocar você debaixo dos pés dele? Por que é que ele tenta bloquear toda a fonte e corrente de glória de Deus sobre a sua vida? Por que é que Satanás não suporta olhar para você? Gostaria que você agora, num catecismo santo, olhasse para a pessoa do lado e perguntasse para ela: por que o diabo não gosta de você? Pergunte para ela. Por que será, apóstolo, que o diabo não gosta da gente? Pastor Wesley. Aleluia. Escute aqui que eu vou lhe dizer. Eu sei que algumas pessoas disseram: pastor, é simples, o diabo não gosta de mim porque eu sou crente. Não gosta de mim porque eu sou crente do reteté de Jesus. Não gosta de mim porque eu subo um monte, oro, grito, salto, planto bananeira, expulso Satanás, dou oferta e ainda vou morar no céu. Ah, tudo isso é verdade. Mas o diabo não te odeia porque você é crente. Ele odeia a raça humana inteira. Ele não odeia você porque você está na igreja. Ele não suporta ver nenhum mendigo caído na rua, os cachorros lambendo a boca do bêbado. Satanás não gosta de ninguém. Ele é um miserável egoísta. E ele tem lá as suas razões para odiar a raça humana. Quando Deus me revelou isso aqui, a minha vida mudou, a minha vida espiritual mudou. Eu descobri que Satanás não vai com a minha cara, não é porque eu sou pastor. Ele não vai com a minha cara porque eu sou um ser humano. Diga para o seu irmão: ele me odeia porque eu sou um ser humano. Diga de novo: ser humano. A palavra ser humano, ela é muito forte. No original em que nasceu esta palavra, a palavra ser é uma entidade, algo invisível, algo metafísico. A palavra homem, ser humano, a palavra humano, ela vem da origem do barro, terra. Então você não é apenas um ser simples, você é um ser que foi feito de forma diferente. Você não tem apenas barro, você tem algo metafísico dentro de você. Você tem algo que não é concreto, não é palpável e é invisível. E é por causa deste feitio, como o Senhor lhe fez, que Satanás não suporta olhar para você. E nós vamos começar a descobrir isso aqui. Mas para entrarmos nisso, eu tenho que lhe contar aqui uma grave e profunda história. Uma história que nos reporta antes do Gênesis, logo antes da criação do ser humano. Queria convidar você a meditar comigo em Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2. Onde está escrito que no princípio criou Deus os céus e a terra. Verso 2: a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor movia-se sobre a face das águas. Eu tenho uma revelação aqui muito profunda. Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2 estão separados por milhares e milhares de anos. A ciência e a fé se contrapõem neste quesito. A ciência diz que a terra existe há bilhões de anos. A ciência diz que o homem existe há milhões e milhões de anos. Mas quando pegamos o calendário bíblico, quando começamos a estudar desde a fundação, quando começamos a estudar desde a chegada do homem à terra até os dias atuais, nós não temos mais do que 6.000 e poucos anos.
Mas a ciência diz que existimos há milhões e milhões de anos. Como é que a ciência tem tanto a nos informar? E por que é que os nossos pais da fé sempre nos levaram a dizer que a ciência, ela era inimiga da religião e ela era uma mentirosa? O que eu vou dizer aqui vai lhe assustar, mas a ciência não está errada. A terra de Gênesis 1 e 1 é a mesma terra de Gênesis 1 e 2, mas em uma era diferente. Quando Deus fez a terra, no primeiro versículo do livro de Gênesis, ele diz: no princípio fez o Senhor, ou criou Deus, os céus e a terra. Céus no plural, terra no singular. Eu já começo a entender que logo no princípio de toda a criação, Deus já existia. O Senhor não foi algo criado, Ele não foi um ser que nasceu do nada. Deus sempre existiu, a eternidade nasceu dentro dele. E Ele deixou isso escrito, ou pelo menos falado na boca de um profeta, que disse assim: ainda antes que houvesse dia, eu era. E não há ninguém que possa livrar alguém das minhas mãos, porque operando eu, quem me impedirá? É assim que está escrito. Deus é o Criador de todas as coisas. Quando Deus criou os céus no plural, 3 céus, é o que nós conhecemos pela Bíblia. Primeiro céu, céu atmosférico, onde as aves voam. Segundo céu, céu cósmico, onde habitam as estrelas, as galáxias, as nebulosas, onde habitam todo o cosmos, onde os nossos olhos às vezes conseguem enxergar, e outros mais, onde nós não podemos alcançar. Terceiro céu, céu da glória de Deus, céu da majestade eterna, céu onde o trono do Senhor está alicerçado, e os anjos voam ao redor dele cantando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E quem acredita nisso, levante a mão para cima e dê um grito de glória a Deus. Este é Gênesis 1 e 1. A Bíblia diz céus no plural, mas diz terra no singular. O Senhor fez a terra no primeiro versículo. Vou fazer uma pergunta à igreja: Deus faz alguma coisa sem sentido? Deus faz alguma coisa sem propósito? Deus faz alguma coisa sem forma e vazia? Deus faz alguma coisa num estado tenebroso e caótico? Tudo que Deus faz é para um propósito. A terra de Gênesis 1 e 1, ela não era destruída, ela não era sem sentido, ela não estava fria, não estava no meio do caos, da negridão, como está a terra de Gênesis 1 e 2. Na terra de Gênesis 1 e 2, a palavra do Senhor é específica e diz que a terra era sem forma e vazia. Isaías 45 e 18 diz que o Senhor não fez a terra para ser vazia. A terra de Gênesis 1 e 2 é a mesma terra de Gênesis 1 e 1, mas alguma coisa aconteceu. Houve uma mutação, houve uma catástrofe de proporções imedíveis que transformaram a terra primária, perfeita, na terra secundária de Gênesis 1 e 2. Eu creio, pelo que li e pelo pouco que entendo, que a terra de Gênesis 1 e 1 não tinha vegetais. Era uma terra composta apenas por minerais. Era uma terra de metais preciosos, de pedras preciosas. Era um reino mineral, e daqui a pouco eu lhe dou razões para dizer o que estou pregando aqui. A terra de Gênesis 1 e 1, ela foi criada com um propósito primário, um propósito que fugiu no meio dos anos. O Senhor nos ocultou isto e só nos revelará quando estivermos lá. Por isso usamos conjecturas e ensinamentos naturais que recebemos dos nossos professores dentro de salas de teologia. Escute o que foi que eu aprendi. Quando Deus criou os céus e depois a terra, o Senhor logo criou o seu exército celestial. Deus é um ser que necessita de adoração. Embora Deus, tendo todo o poder, podendo fazer qualquer coisa, e nada do que nós possamos imaginar, o Senhor não lhe é desconhecido. Ninguém pode surpreender Deus em exatamente nada, porque Ele tem todo o conhecimento, Ele é sapiente. Mas tendo Ele todo o poder, existe uma coisa que Ele não faz. Não porque Ele não pode, porque não pactua com a sua índole. Deus jamais chegará diante de um espelho, olhará para o espelho, arrumará o seu vestido e dirá: eu me adoro, eu me amo, eu preciso de mim. Não, para isso Deus criou seres como os anjos e homens como você. Deus espera 24 horas por dia que você abra essa sua boca santa e dê uma rajada de glória ao coração dele. Para isso Ele te fez. Então Ele criou os anjos, e criou os anjos dentro das suas categorias. Ele criou serafins, querubins,
A Bíblia fala de um arcanjo, embora eu pessoalmente creia que existam outros. A Bíblia coloca Gabriel no mesmo patamar de Miguel quando chama de um dos primeiros príncipes. O Senhor criou seres fabulosos, seres lendários. A Bíblia diz que eles são maiores do que nós, mais poderosos do que nós, mas não são melhores do que nós. E depois eu te explico por quê. Deus criou estes seres e os criou para perfeita adoração. Deus liberou entre eles cargos, uns para guardarem, outros para guerrearem, outros para comunicarem, outros para confortarem, outros para simplesmente salvaguardar. E um deles, Deus criou para uma função específica. Tem 3 anjos na Bíblia que o Senhor deu nomes a eles, porque eles eram príncipes de primeiro escalão. Miguel, o príncipe da guerra. Gabriel, o ministro da comunicação de Deus. E Lúcifer, o ministro da adoração. Embora tenha sido ele um querubim, a Bíblia especifica que linguagem de querubim ele era. Ele não era um querubim que ficava com espada na mão para guardar. Ele era um querubim ungido da guarda. A palavra querubim ungido da guarda significa aquele que guardava a adoração. Lúcifer era uma espécie de maestro. Era uma espécie de ser que havia existido por Deus para que pudesse simplesmente trazer alegrias para o coração do Senhor. Eu creio que ele era um poeta. Acredito ainda mais que ele era um grande compositor. Palavras como aleluia, como glórias a Deus, como amém, que não são palavras naturais, são palavras que também são ditas no céu. Para mim foram palavras que nasceram dentro dele. Ele ensinou isso para os demais anjos. E como ele nasceu para adorar, e como ele foi criado para levar outros anjos a adorarem a Deus, ele era um maestro desse coral. E para compor as músicas, para ensaiar o seu coral, eu tenho certeza que ele não fazia isto lá em cima, ele fazia isto em um outro lugar. Eu acredito que a terra de Gênesis 1:1 era a terra onde ele e os seus anjos se reuniam para ensaiarem. Aqui era uma espécie de filarmônica, a terra era uma espécie de centro cultural, onde Lúcifer pegava os seus anjos e assim os ensinava. Eu falo isso com base na Bíblia. No livro de Ezequiel, o Senhor teceu comentários acerca de Lúcifer e disse assim: não era este o que fazia os montes tremerem? Que montes, se no céu não há monte? A Bíblia diz: não era este para qual os outros grandes gritavam: grande é este varão. Quem é que gritava se o homem ainda não existia? Lúcifer estava nesta terra. A terra era o local onde ele adorava o Senhor e ensaiava as músicas. Quando as músicas estavam prontas, então ele levantava voo com seu coral, ia até a eternidade de Deus e dizia: Senhor, preparamos uma cantata para ti. E ele então, com a sua batuta na mão, maestria total, ele levava os anjos a adorarem. O Senhor recebia o louvor e olhava para ele e dizia assim: tu és belo, tu és uma estrela, não há ninguém maior do que você, eu te criei para isso. E por causa desses elogios, talvez tenha sido por isso que Deus deixou de elogiar. Deus é um ser que tem dificuldades em elogiar. Toda vez que ele elogia, são 2 palavras e pronto. Jesus herdou isso do Pai. Ele elogiava os homens, mas a sequência já dava um jeito de fazer ele esquecer o elogio. Jesus um dia olhou para João e disse: entre os nascidos de mulher, não tem ninguém maior do que João. O ego de João vai crescendo e Jesus já diz: porém, qualquer pequenino que me serve e me adora é maior do que ele. Jesus era sempre de falar assim, porque quando ele elogia o homem fica orgulhoso. Acotovele seu irmão e diga: soberbo não tem parte com Deus. Não olhe para cá. Lúcifer ensaia os seus anjos aqui. Quando o coral está pronto, ele vai para lá. Quando ele chega diante de Deus e canta, o Senhor tece a ele comentários e diz: você é perfeito, obra-prima da criação. E isto vai inflando o coração dele. E o caráter dele é destituído de santidade nesse momento. E aí, ele chega nos anjos aqui embaixo, num dia de ensaio de coral, e diz: gente, eu acho que eu posso ser maior do que o Altíssimo, porque até ele faz elogios para mim. Eu tenho a 1/3 dos anjos comigo, e a autoridade que eu tenho, nós podemos pegar Deus de surpresa. Ele pensou que ele ia fazer Deus sair do trono, colocar uma couraça de justiça, uma espada na mão e ir brigar com ele. Criador não briga com criatura, porque seria uma briga sem sentido. Criador, só de olhar para a criatura, ele pode fulminá-la. Para isso Deus lá no céu deu um grito: Miguel, pega Lúcifer e dá um couro nele, Miguel.
É por isso que Satanás odeia o ser humano, odeia a existência. Ele se odeia, porque ele feriu o coração de Deus. A Bíblia diz assim: tu dizias no seu coração, eu subirei ao céu. Capítulo 13, 14 de Isaías. Eu subirei ao céu, acima das estrelas, de Deus exaltarei o meu trono. Ele pensou em fazer. Com isso ele feriu o coração de Deus. Tendo ferido o coração de Deus, Deus o destituiu. Eu perguntei a Deus o que foi que aconteceu naquele dia. O Senhor disse para mim que os anjos e Miguel travaram uma batalha tremenda. Isso está escrito também no livro de Apocalipse. E quando Miguel prendeu Lúcifer, antes de expulsá-lo, levou Lúcifer à presença de Deus. E Deus olhou para ele com tristeza, com angústia no coração, como que dizendo a ele: você me traiu. E eu sei porque você me traiu. Você me traiu por causa de um dom que eu te dei. E eu vou ter que arrancar esse dom de você. Deus enfia a mão dentro do coração de Lúcifer e arranca o dom de louvar o nome dele. Arranca o dom de ser um adorador. Quando Deus arranca do coração dele isso, Lúcifer se desequilibra e cai literalmente do céu. Isso aqui foi outra pergunta que eu fiz a Deus. Anjo é um ser espiritual. Quando a Bíblia diz que Satanás caiu, eu tinha dificuldades em entender. Porque um anjo, como não é dado a lei da gravidade, ele não cai, ele flutua. E eu perguntei a Deus: então por que Lúcifer caiu? O Senhor disse: só ele caiu por causa disso. Porque eu desequilibrei. Quando eu arranquei a essência da natureza da vida dele, ele nasceu para me louvar. Quando eu arranquei isso, perdeu o sentido da existência dele e ele caiu do céu. A ciência diz que a terra primária, que existiu há bilhões de anos, foi destruída por um terremoto. Um cometa caiu do céu, caiu no meio das águas, os oceanos se alagaram, houve terremotos no centro da terra. A terra foi inundada, tudo que havia nela foi destruída, e a terra saiu da sua órbita e se congelou. Entramos na era glacial. É isso que a ciência diz. A ciência não está de toda errada. No Evangelho de Lucas, Jesus diz: eu via Satanás caindo do céu em forma de um relâmpago. A queda de Lúcifer, quando impactou com essa terra, arrancou a terra da sua órbita. A terra foi destruída, e tudo que havia nela ficou destruído. A terra saiu do seu lugar, e ela entrou num caos de escuridão, porque a vontade de Deus havia sido abolida. Tire os olhos da terra, olhe para o céu. Deus dá uma palavra aos anjos caídos: sumam daqui. E antes que ele coloque eles em algum lugar, Deus os aprisiona na terra, dentro das águas. Por isso, o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Que sentido tem o Espírito Santo, que é um ser inteligente, é uma pessoa, ficar voando em cima de águas que não tem vida? Ele estava ali, salvaguardando a terra e guardando os espíritos que caíram, porque o inferno não existia. A minha Bíblia diz que depois, o inferno foi feito para o diabo e os seus anjos. Neste período em que eles são aprisionados aqui, o Espírito do Senhor os cobre. Volte para o céu comigo. O céu está em silêncio, desse jeito. Deus está triste, mas não está decepcionado, porque não há nada que ele não conheça. Há silêncio no céu. A Bíblia diz em Apocalipse que houve 30 minutos de silêncio no céu. Foram estes silêncios. Silêncio por quê? Porque o coral deixou de cantar. Caíram. Eu imagino o cordial Miguel chegando diante do Senhor dizendo: Senhor, tu queres que eu cante para o Senhor? E o Senhor dizendo: não, Miguel, você é muito bom com espada, muito obrigado. Gabriel: Senhor, o Senhor está meio estranho, posso cantar para o Senhor? Não, Gabriel, você é meu porta-voz. Senhor, gente, fica tranquilo, nada está fora do meu controle, calma. Eu só estou esperando o tempo certo para fazer alguma coisa. Segure. Deus está em silêncio, olhos fechados, sentado no trono. O Espírito Santo voando sobre a terra. Lúcifer e os demônios caídos agora. De repente o Senhor abre os olhos, dá um sorriso colgate. Aparelha em uma das minhas carruagens, porque eu vou fazer uma visita em uma outra dimensão. Deus senta nas asas de um querubim e voa. Quando ele sai do seu céu de glória, ele chega dentro do segundo céu, no mundo cósmico. E ele olha e vê que o céu cósmico está negro, está tudo nebuloso.
Quando ele olha para a terra que estava lá embaixo destruída e caótica, o Senhor, que não fez nada para ser destruído, dá um grito no céu e diz assim: haja luz! O céu está iluminado, a presença dele ilumina. Deus está sorrindo, um grupo de anjos acompanha ele e ficam num canto do céu cantando. Ele diz: cantem enquanto eu reconstruo isso aqui. Lúcifer estava aprisionado e só diz: Espírito Santo, já arrumei um lugar para ele, o limbo do inferno, leve ele para lá, nas regiões celestiais, dá perto. O Senhor olha para a terra, traz ela para a sua órbita, olha para a terra e diz: que bagunça. Vamos colocar em ordem. Água, se separe da terra. Firmamento, que são gases. Firmamento, sai do meio das águas e sai do meio da terra. A terra é envolvida no que nós chamamos de abóbada celeste agora. O oxigênio que nós precisamos nasce agora, porque o firmamento se desprendeu da terra. Firmamentos são gases. Diga para o seu irmão: firmamentos são gases. Deus olha para a terra, olha para a água, olha para o firmamento, e agora ele começa a usar o poder criador dele. Deus não levanta suas mãos, não faz nada. Ele começa a dizer: terra, gere animais. E a terra é obrigada a fazer produzir animais. Terra, gere vegetais. E a terra começa a fazer brotar plantas, árvore frutífera, flores. O Senhor olha para as águas e diz: águas, eu quero animais que nadem dentro de ti. Nasçam os peixes. Tudo começa a ser criado do nada. O Senhor usa apenas a matéria existente, que era terra e água. Tudo que ele criou, ele usou essa matéria-prima para fazer os animais. Ele usou a terra. Terra gera animais. A água gera peixes. Terra gera vegetais. O Senhor olhou para o firmamento, gases, e disse: gases, produzam estrelas, produzam luminares grandes e pequenos. Eu quero este lugar aqui todo iluminado, porque a glória dessa segunda terra será maior do que a glória da primeira. Segure aí, depois você vai aplaudir, mas você vai rodopiar daqui a pouco. Segure aí. O que eu acho lindo é que tudo que Deus criou, ele usou uma matéria-prima. Guarde essa sentença e repita para o seu irmão: tudo que ele criou até então, ele usou a matéria-prima. Vamos ver se você é inteligente. Para criar os animais, ele usou a terra. Para criar os vegetais, ele usou a. Para criar os peixes, ele usou a. Para criar as estrelas, ele usou o. Um dia desse eu morri de dar risada. Peguei uma revista de ciências, e lá estava lá um cidadão que há 20 anos atrás ganhou o prêmio Nobel da Paz, porque ele gastou 60 e poucos anos da vida dele para provar que as estrelas eram feitas de gases. O dia que eu li isso, eu morri de dar risada. Eu dei garganta, foi infeliz. Se tivesse lido a Bíblia, tinha economizado 62 anos e alguns meses. Porque a Bíblia diz que as estrelas são gases, porque Deus usou o firmamento para fazer as estrelas. É só acreditar nesse livro. Quem acredita nele, dá um grito de glória aí. Deus vai criar os animais, ele conversa com a. Não ouvi, com a. Ele vai criar os peixes, ele conversa com a. Ele vai criar as estrelas, ele conversa com os. Parabéns, você é inteligente. Está tudo pronto. A terra está bonita, está florida. Os anjos estão olhando para ele dizendo: Senhor, parabéns, que criação linda, Senhor. O Senhor está inteligente demais. O Senhor fez coisas que o Senhor nunca fez antes. Imagina o Senhor olhando para os anjos dizendo: vocês não viram nada. Vocês vão ver o que eu vou criar agora. Desçam lá naquela pairagem, no meio daquele jardim. Querubim, fique aqui num canto. Eu vou descer das suas costas, porque o Senhor anda nas asas dos querubins. O Senhor desce e coloca os seus pés na terra. Vai lá no ribeiro que ele criou, crava as suas mãos na argila, arregaça as mangas, crava as mãos na argila, leva para um canto, senta em uma pedra, põe a argila, e aí imagina Deus assim: por onde eu começo? Os anjos olhando, Deus ajoelha no chão e começa a moldar um boneco. Wesley, deite aqui, por favor. Deite aí.
Feche os olhos. Close your eyes, please. E o Senhor começa a fazer pela cabeça. Pega um pouquinho de barro. Mais um pouquinho de barro. Mais um pouquinho de barro. E vai fazendo. Vai fazendo. E os anjos estão aqui no canto cantando. Até o maestro do coral improvisado está cantando. O que ele está aprontando ali? Quando está tudo pronto, Deus olha para ele, dá um sorriso e começa a mudar a existência de toda a criação. Gênesis 1:26 diz o Senhor: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Verso 27: e criou Deus o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Dois verbos completamente diferentes, mesmo sendo parecidos. Verbo fazer, diga fazer. Verbo criar, diga criar. Verbo fazer, criar. Fazer, criar. Fazer, criar. Verbo fazer, verbo asa no hebraico. Fazer de algo que já existe. O Senhor pegou a terra que existia e fez ele. O homem é o único ser existente no universo que não foi criado de uma só vez. Deus não disse haja o homem. Primeiro ele fez o homem. Moldou o boneco. Era só um boneco. Verbo fazer, verbo asa. Fazer de algo que já existe. Aí o Senhor usa o verso 27. E criou Deus, verbo criar. Verbo criar é o verbo bara. Fazer de algo invisível. Fazer de algo que não pode ser visto. Fazer de algo que não é palpável. Fazer de algo que é abstrato. Depois que ele fez o homem, já que eu fiz do barro, agora eu vou encher ele de outra coisa. Segure. O homem não é só barro. Bata no ombro do seu irmão, diga: você não é só barro. Diga para ele: você não é só um corpinho bonito. Você não é só feito com esse barrigão que parece um cemitério de frango. Diga para ele. Diga: você é muito mais do que isso. Diga: quando Deus fez os animais, Ele falou com a terra. Quando Ele fez os peixes, Ele falou com a água. Quando Ele fez as estrelas, Ele falou com os gases. Quando Ele fez você, Ele falou com Ele mesmo. Ele se abraçou e disse: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Fique aqui. Escute. Você não é comum. Você não é natural. Você não é só carne. Você não é só essa essência que precisa se alimentar. Você é muito maior do que isso. É por isso que Satanás não te entende e te odeia. Você tem muito mais do que ele. Deus te fez muito melhor do que ele. E quem acredita nisso, abre a boca e dê um glória. O homem está pronto. Imagem e semelhança. Depois eu explico o que é imagem, o que é semelhança. Deus olhou para ele antes de qualquer coisa, deu um sorriso e disse: bem-vindo, filho. Qual será a primeira palavra que ele falou? Papai? Eu sei que ele também deve ter sorrido. E o Senhor disse para ele: eu te fiz. Você vai ser a coroa da minha criação. E o diabo está num canto, bispo, o apóstolo, olhando, sem entender nada. E o Senhor dizendo: eu vou te dar uma coisa agora, que pertencia a uma outra pessoa que eu queria muito bem. O que eu vou lhe dar vai mudar a sua vida para sempre. Pertencia a alguém que era importante para mim. Era tudo de bom que eu tinha feito. Ele me trouxe muitas alegrias, mas por causa desse dom, ele perdeu tudo. Quero que você tome cuidado. Mas como eu preciso de um novo adorador,
Imagino Deus enfiando a mão dentro do bolso e tirando algo que brilhava no meio dos dedos dele. Isso aqui é uma unção. É uma unção de adorador. Quando eu depositar isso dentro de você, o que você precisar, a hora em que você precisar, quando precisar, acione esse dispositivo que eu vou ao teu encontro para te socorrer e para te ajudar. Satanás está aqui no canto olhando. E ele começa a gritar lá do canto, dizendo: isso aí era meu, isso era teu, mas não é mais. Agora eu dou para quem merece. Deus tirou dele e colocou em você. É por isso que você deve adorar. Deus te abençoe. Obrigado. Escute agora, desaperta o cinto porque nós vamos decolar. A ciência diz que tudo que é criado de uma matéria, quando é arrancado da matéria, morre. Ou seja, se tirar o peixe da água, ele morre. Se tirar uma estrela do céu, ela se apaga. Se você deixar de dar comida para o animal comer, se você deixar de dar terra para o animal comer, porque o que o animal come é terra. Eu e você comemos terra, porque tudo que comemos vem da terra. O fruto vem da terra, o cereal vem da terra, o vegetal vem da terra, os animais vêm da terra. Então, se você deixar de alimentar um animal, porque ele é terra e precisa de terra para viver, ele morre. Repetindo o sentido: se você tirar um peixe da água, ele morre. Se tirar uma estrela do céu, ela se apaga. Se deixar de dar comida para um animal, ele morre. Se arrancar você da presença de Deus, você vira um defunto. Você morre. Você não suporta existir. Por que é que você acha que tem tanta gente bonita do seu lado? Aí dê uma olhadinha e você vai ver um monte de moças parecendo a Barbie, um monte de senhoras que se espelham na senhora do destino. Olhe para esse rapaz e você vai ver que parece que a vaca deu uma lambida em cima da cabeça dele, porque afinal de contas ele se espelha no Dado Dolabella, no Júnior, na dupla Sandy Júnior. Por que é que você acha que esse cidadão do seu lado está tão forte, está tão bonito? Porque ele cuida somente de uma parte dele. Ele come picanha, bebe cerveja, bebe tudo coisa que presta e que não presta. Ele alimenta a carne, por isso a carne está de pé. Mas você pode perceber que até agora ele não abriu a boca nem para respirar. Não há lágrima nos olhos dele, não há atitude de adoração, porque a alma dele não possui vida. Só possui vida quem pode erguer a mão e adorar. Só possui vida quem tem autoridade para glorificar. O que essa moça está fazendo, o que este rapaz está fazendo, não é motivo para termos vergonha, não é motivo para mandarmos parar. Eles não estão fazendo isso porque querem, estão fazendo isso porque precisam. Eu não glorifico a Deus porque quero, eu glorifico a Deus porque se eu não glorificar eu morro, eu me desespero. Então adora. Eu queria que essas fitas chegassem agora na mão de alguns líderes do Brasil. Queria que essas fitas entrassem agora dentro de algumas faculdades de teologia. Pegasse agora uns homens que acham que são donos da verdade, que acham que são donos de todo o conhecimento espiritual, que acham que podem manipular o Espírito Santo, acham que são tão arrogantes que acham que podem bloquear este barulho e essa unção. Se os homens entrarem na frente do Espírito Santo, vão morrer, vão ser sepultados, porque na presença de Deus só fica adorador, só fica adorador. Sente aí. Satanás te odeia, arquiteta planos de derrota, porque você herdou aquilo que era a ocupação dele. O que ele fazia com maestria, levava os anjos a adorar Deus, passou para você, pastor, mas para mim, para você mesmo. Pastor, mas eu tenho uma voz de taquara rachada. Deixa eu lhe dizer uma coisa: a sua voz só incomoda o ser humano, porque o ser humano, o timbre de voz dele é adaptado num diapasão natural. Toda voz desequilibrada aqui, igual a minha, que parece uma taquara rachada, quando ela sobe para o céu, ela é afinada pelo Espírito Santo. Ela toca o coração de Deus e faz Deus ficar de pé no trono dele. Amado, se você entendesse o tamanho da unção que está dentro de você, é maior do que uma bomba atômica, é mais poderoso do que tem George Bush. Dá para nascer um homem na terra que tem a autoridade que você tem. Eu te autorizo em nome de Jesus a explodir agora. Abala São Paulo, abala.
adianta ficar me olhando com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Seu crente sorveteriano, seu cubo de gelo, você tem atrapalhado a unção de Deus de descer com seus conhecimentos. Eu amo conhecimento, mas eu prefiro a graça. A graça é o que nos toca. Quem está cheio da graça, tira o pé do chão para adorar. Levante a mão direita para cima, agarre o ombro do seu irmão com carinho, chacoalha ele até ele ficar irritado, irrita ele. Diga para ele: ou você abre a boca para adorar, ou você também vai perder o seu cargo hoje. Diga: na presença de Deus só presta quem adora. Então adora, 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 adora. Sente um pouquinho aí. O diabo não te encara. O diabo não pode ser um obstáculo sobre a sua existência. Deus não fez o ser humano para ser escravo de demônios. Deus não fez o ser humano para ficar com medo de espíritos que caminham na madrugada. Deus não te fez para caminhar perto de terreiros de macumba, inclinar a cabeça e ficar morrendo de medo deles. Me disseram que ontem, no meio dessa multidão de crentes, tinha gente com patuás dentro da carteira. Tinha gente com figa carregada no bolso. Que raça miserável você é. Se você acredita em Deus, tome posse da vitória. Se levantarem 11.000 demônios contra ti, os 11.000 vão ter que beijar a lona. 1.000 do seu lado, 10.000 à sua direita, e você não será atingido. Meu Deus. Segura aí. Eu tenho um menino que trabalha para mim, apóstolo. Chama Rafael. O Rafael é loirinho, branquinho. Um dia eu cheguei no escritório, o Rafael estava com o telefone na mão, com a boca aberta, travado. Quando ele me olhou, ele disse: papá. Eu falei: não sou seu pai. Eu disse: não, estou tentando falar pastor aqui, eu estou com medo. Eu disse: o que foi, pastor? Recebi uma ligação aqui agora. Uma mulher que se intitulou sobrinha da mãe menininha da Bahia, uma das maiores macumbeiras de lá, ligou aqui, fez 1 milhão de ameaças. Eu disse: por que ela ameaçou? Porque o senhor foi pregar lá e ganhou um casal para Jesus que congrega lá na Assembleia de Deus de Salvador, que eram muito ricos, e eles davam muita oferenda e ofertas lá no terreiro, e agora eles não vão mais. A mulher sentiu a falta deles, ligou para eles e disse: por que vocês não vêm mais aqui? Disse: porque agora somos crentes em Jesus Cristo, cheios do fogo de Deus. E ela disse: como é que vocês mudaram de religião assim? Diz: veio um homem aqui pequenininho, mas cheio da graça. Ele falou que os demônios não tinham poder sobre nós, expulsou os demônios que estavam na gente e nos disse que agora nós temos poder sobre os demônios. Nós nunca mais daremos nada nesse terreiro de macumba aí. Ela ligou para o Rafael, descobriu meu nome e disse assim: avisa o seu pastor que todos os sapos que eu pude encontrar na Bahia, eu encomendei. Já estou importando sapos de outros estados, que eu vou acabar com a vida dele. Ela disse: eu já costurei o nome dele na boca de não sei quantos sapos, ele está perdido. Rafael olhou para mim e disse assim: pastor Marco, e agora quem poderá nos defender? Eu olhei para ele e falei: Rafael, eu lá tenho medo do meu nome na boca do sapo, Rafael. Eu lá tenho medo de demônios. Pastor, mas está lá na boca do sapo. Eu falei: eu tenho pena do sapo, porque o nome de quem tem intimidade com Deus tem fogo. Quando chegar no intestino do sapo vai dar um desarranjo tremendo. Eu não temo a Satanás e nem aos seus demônios, porque maior é o que está conosco, maior é Ele. E se tiver algum macumbeiro que veio aqui espiar esse trabalho,
que bateu o tambor o mês inteiro, que subiram para as encruzilhadas, que fizeram sacrifício nas matas. Eu quero que você pegue Oxóssi, Zé Pilintra, Zé Pilantra, Exu Caveira, Tranca-Rua, Preto Velho, e mande eles se mudarem daqui, porque senão nós vamos queimá-los, nós vamos destruí-los, porque o Senhor nos deu autoridade. Quem crê nisso adora. Chega! Chega de ter medo. Chega de dormir com a luz acesa. Tem crente que anda tão fraco na fé, e quando vê qualquer coisa esquisita faz o sinal da cruz, irmão. Raça miserável. Você denigra a imagem do seu Deus. Pastor, mas não tem nem mais nem menos. Você não é comum. Olhe para os seus pés, bata eles no chão. O que é que você vê nos seus pés? Sapatos, unhas, dedos, joanete, chulé. É a única coisa que você vê nos seus pés. Olhe para eles que eu vou te dizer o que é que os demônios veem quando olham os seus pés. Eles veem a possibilidade de serem destruídos, porque Jesus disse: eu vos dei poder para pisar sobre serpentes, sobre escorpiões, sobre toda a ordem do maligno, e nada vos fará mal algum. Você não sabe o poder que tem. Deus vai inverter a situação hoje, pastor, apóstolo e obreiros. Deus vai inverter a situação hoje. Hoje, ao invés de você andar com medo na rua, os demônios é que vão ficar com medo quando você passar. Escute, eu profetizo que eles vão andar com uma listinha no bolso e a sua foto do lado. Fica tranquilo. É só para quando eles verem você chegando num ponto da rua, eles mudarem de rua, porque você será agora o novo dono da rua de São Paulo. Eu profetizo que Tranca-Rua não tem mais vez. Você vai abrir as ruas, as vielas, vai abrir os bairros. São Paulo será abalado. Sente aí. Pergunte para mim, pastor, por que o diabo não gosta de mim mesmo? Primeiro, porque você é um ser humano. Ele é só espírito. Você é mais do que ele. Você é espírito e é carne. O que eu vou falar aqui agora vai mexer com você por dentro. Quando você vai fazer um exame, os médicos podem mapear através do genoma todas as células do seu corpo e descobrirem o seu DNA. Mas os médicos só conseguem descobrir o DNA do seu corpo. O crente e todo aquele que conhece o que eu estou pregando não tem só um DNA. Quando ele aceita Jesus, a Bíblia diz que ele é feito uma outra pessoa. Jesus veio para o que era seu, os seus o rejeitaram, mas quem o conheceu, ele deu o poder de serem feitos filhos. Quando você aceita Jesus como Salvador, você recebe o DNA de Deus dentro de você. Você tem o DNA do céu dentro de você. Por que é que você acha que quando você ouve uma palavra diferente, arrepia até a nuca? Por que é que você acha que você ouve um pastor como eu pregar e os seus olhos marejam, o seu corpo chacoalha? É porque a sua parte que veio do céu sente a presença dele, porque ele desceu aqui. Deus não está lá em cima agora, ele está com os pés dentro deste lugar da glória. Agora você vai dar muita gargalhada para adorar a Jesus. Eu vou te dizer por que mais Satanás não gosta de você. Ele é espírito, diga comigo, espírito. E diga, e é um espírito menor. Ele não é como o Espírito de Deus, que é suficiente. Ele é um espírito menor, criatura. Sendo uma criatura, ele não entende a sua felicidade. Quer ver? Ele vai ficar louquinho agora, porque ele deve estar ouvindo em algum lugar. Sabe quando você termina um culto, ou termina um dia de trabalho, você vai para casa, e a mulher faz aquela comida gostosa? Não. Sabe quando você vai para uma churrascaria, e vem aquela picanha, oh glória, até estralando. Sabe quando você come aquela maminha que chega até escorrer aqui pela boca, aquela macarronada suculenta.
Sabe quando você bebe aquela Coca-Cola? Deus abençoe o homem que inventou a Coca-Cola. Que ele vá para o céu em nome de Jesus. Sabe quando você bebe aquela Coca-Cola que ela chega até a arder aqui dentro? Aquela satisfação, aquele prazer. O diabo fica do seu lado, ele acotovela os demônios e diz: o que eles estão sentindo? Porque ele não sente sabor. Ele não tem paladar. Ele é um espírito. Isso Deus fez só para mim e para você. Só Deus sente sabor, porque é um espírito gigante. E por isso que o Senhor nos fez imagem e semelhança dele. O que eu vou falar agora vai quebrar as cadeias que te prendem. A partir de hoje você não vai precisar mais ficar com complexo de inferioridade, senhora. Não vai precisar mais, irmã, botar botox. Se quiser tudo bem, mas não vai precisar mais. Não vai precisar mais fazer lipoaspiração. Se der, faça, mas eu acho que não vai precisar mais. A sua autoestima não vai ser o Ivo Pitangui quem vai levantar, será o Senhor agora. Quer ver? A Bíblia diz que nós somos imagem de quem? O que é uma imagem? Quando você olha no espelho lá do outro lado, o que é que você vê? Está preparado para dar um grito? Não tem ninguém aqui que aceitou Jesus que é feio. Nós temos um Deus sentado no trono que é a sua cara. Sou imagem de Deus. Sou imagem de Deus. Por que é que você acha que o diabo, quando pega um homem, ele destrói o homem? Ele coloca AIDS, faz a pessoa ficar drogada, o semblante murcha, a pessoa fica doente, fica cadavérica. Satanás é contra tudo que Deus fez. Todo servidor de Satanás deveria abrir os olhos. Você já percebeu que Satanás não chama ninguém pelo nome? É só apelido. O cidadão pode chamar Fernandinho, mas fez pacto com ele, vira beira-mar. Pode ser Elias, deve ter sido apresentado na igreja, desviou, porque para ter o nome desse é filho de crente. Mas entregou o coração para ele, ele fala: Elias, tá, mas você para mim vai ser o maluco. Elias o maluco. Pode chamar Osvaldo, mas entregou o coração para ele, vai chamar Escadinha. Até os anjos caídos recebem apelido. Ó, Zé Pilintra, Zé Pilantra, Exu Caveira, Tranca-Rua, Preto Velho, Nega Velha, Caboclo, tudo nome esquisito. É por isso que eu amo meu Jesus. Quando ele salva a gente, ele não chama ninguém por apelido. Ele diz assim: ó, chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. E melhor, se você tem um nome do qual não gosta, que denigre a imagem de Deus, se for Jacó, suplantador, enganador, quando encontrar com ele, diz assim: você é Jacó para os homens, para mim você é Israel, você é príncipe, você não é comum. Quem entende essa palavra, abre a boca para adorá-lo. Levante a mão direita para cima, bata no peito, olhe para a pessoa do lado e diga assim: me desculpe a arrogância, desculpe a prepotência, mas não é uma questão de achar, é uma questão de ser. Diga: eu não sou comum. Diga: sou imagem do Eterno. Diga: tenho o Espírito Santo dentro de mim, e ninguém tem nada a ver com isso. Então sai do chão para adorar. Please sit down. Sente. Estou terminando já. Estou acabando já, viu? Estou acabando. Olhe para mim. Look at me, please. O diabo não gosta de você porque você tem coisas que ele nunca vai ter. Aleluia. Quer que eu te diga uma coisa? Agora vai te deixar até emocionado. Sabe o que o diabo odeia no ser humano? É que o ser humano tem família. Pode ser o mais pobrezinho deles aqui. Quando chega domingo, chegou a hora de ver Deus, o senhor pavão, a dona pavão e os pavãozinhos vão para o quarto, se arrumam todos. O homem põe aquele terninho comprado lá no Vem Que Tem. A mulher põe aquela roupinha comprada lá na Pernambucana, prende o cabelinho, faz um coquezinho. Às vezes tem um carrinho, às vezes tem um carrão, às vezes vem a pé. Quando o marido está lá, gordinho, curva da prosperidade.
A mulher está linda, até enrugada ela parece uma flor. As criancinhas estão lá, barrigudinha, um menininho de terninho, gravatinha. A família pega uma na mão da outra e vão para a igreja junto. Chegam na igreja, o papai fala: você vai lá para o grupo das crianças, a mulher: eu vou ali para o coral das senhoras. Todo mundo dobra o joelho, senta todo mundo junto e começa: Deus, obrigado pela minha família. O diabo fica na janela assistindo, dizendo assim: por que eu não tenho família? Quando ele vê a sua felicidade, ele lembra que um dia ele foi filho e perdeu a herança. Quando ele vê você olhar para cima e dizer assim: pai! E o pai lá de cima dizendo assim: pode falar, estou ouvindo. Você dobra o joelho dentro do quarto, você grita, você é desequilibrado, diz: eu estou com raiva, eu estou com isso. Deus, eu te entendo, eu te entendo. Você é chato de galocha, é cri-cri, é uma pessoa intragável, ninguém gosta de você. Mas você dobra o joelho e ele lá dizendo: eu te amo, eu sou apaixonado por você. E ele não tem mais isso, ele não tem pai, ele não tem amizade. Os próprios demônios que servem a ele só servem porque tem medo. O próprio reino do diabo é desequilibrado. Demônios brigam com demônios, eles não têm paz, não têm família. É por isso que ele quer destruir a sua família. E é por isso que Deus manda dizer que neste Abala São Paulo ele vai colocar uma muralha de fogo ao redor da sua casa. Satanás não vai tocar, não vai tocar. Pergunta para mim: tem mais alguma coisa, pastor? Tem. Sente aí. Além do diabo perder a profissão dele para nós, além dele deixar de ter tudo aquilo que ele tinha de privilégio, e Deus dá tudo para a gente, Deus ainda, quando fez o homem, deu uma coisa para o homem que não deu para ele. Deus chamou Adão e disse: Adão, está vendo tudo isso aqui? Estou, Senhor. A chave da terra é sua, Thor. Dominai a terra e sujeitai-a. Como é que é, Senhor? Eu e o Senhor vamos dominar a terra? Não, você vai dominar a terra. Senhor, eu e os anjos? Não, você vai dominar a terra é sua. Mas Senhor, nem mais nem menos, Adão, a terra é matéria. O único ser que tem matéria é você. Só pode viver aqui legalmente, juridicamente, aqui, legalmente, só quem tem matéria. Está preparado para receber uma palavra que vai mudar a sua vida? Nenhum espírito desencarnado está legalmente amparado pelas leis de Deus de estar na terra. Todo espírito sem corpo, todo espírito desencarnado é um ilegal neste lugar. Por isso você tem autoridade para mandar eles embora. Por isso você pode expulsá-los, porque eles não são daqui. Essa terra é minha, essa terra é sua. O melhor da terra é nosso. É nosso. Aí o que eu acho lindo é isso. Adão entendeu na hora: Senhor, a terra é de quem? É sua, é minha, é. Então dá licença que eu vou escolher um lugar para morar. E Adão escolheu o deserto do Saara, sim ou não? Para morar, Adão escolheu lá os Alpes suíços no meio do gelo, sim ou não? Para morar, ele escolheu a terra do fogo, lá no Oriente, sim ou não? Onde é que ele foi morar? Não ouvi, onde é que ele foi morar? Paraíso, eu quero ouvir de novo, onde é que ele foi morar? Olha para o irmão que está do seu lado. Esse crente com essa cara feia, parece que foi batizado num pó de vinagre. Pergunta para ele: onde é que você mora? Todo crente lavado no sangue de Jesus tem que, no mínimo, viver num paraíso. O que significa paraíso? Significa você habitar num lugar onde tudo lhe será provido. Significa viver dignamente. Significa viver não como cauda, mas como cabeça. Significa viver como príncipe, como rei. E sabe por que você não vive assim? Porque você entregou deliberadamente na mão de Satanás a sua casa. Você crê que eu sou profeta? Eu sei que alguns assembleanos vão desconhecer essa linguagem, mas eu estou além da teologia nessa noite. Eu estou tocando o coração de Deus. Quer reconstruir a sua família? Quer ver a sua casa melhorar?
quer sair daquela miséria desgraçada onde você está, quando chegar em casa hoje, não entre. Chame a família para fora. Se for crente, chame para fora. Se não for, deixa eles lá. Faça você. Estenda suas pernas ao redor da sua casa. Demarque o ambiente onde você mora e diga aos demônios em alto e bom som: vocês têm 5 segundos, e marque no relógio, 5 segundos para sumirem daqui, porque se não sumirem eu não deixo sair mais. Eu vou entrar aí dentro e vou esmurrar a tua cara, Satanás. Eu vou te destruir. Crê nisso, adora. A terra é sua. Quem foi que falou que você tem que ir sentar no divã do psiquiatra? Quem foi que disse que você precisa da ajuda de homens para poder sobreviver? Se você crê nesta palavra que eu estou dizendo, a bênção, como disse o irmão antes, quando estava ministrando a oferta, não é você que vai ter que implorar ajuda para ela. Se a bênção quiser ser abençoada, ela vai ter que acompanhar os seus passos, ela vai ter que correr atrás de você, porque você não mora nessa terra ilegal, você não é uma pessoa que está aqui sem pátria. A terra é sua. Onde a planta do seu pé pisar, o Senhor te deu. Onde você estender a sua mão, o Senhor te deu. Se você acredita nisso, pelo amor de Deus, chuta a cara de Satanás para o inferno. Terra, mano. Sente aí mais um pouquinho, olhe para cá. Pastor, é bonita a pregação, é linda a mensagem, mas tem alguma coisa errada. O Senhor disse que nenhum espírito sem carne está legalmente na terra, sim. Então por que o diabo domina a terra? É aqui que entra a minha fraqueza e a sua falha. Quando Deus fez o homem, Deus estabeleceu esses princípios. O diabo é um ser que teve tempo para pensar. Como ele viu que a terra era um reino material e só pode ficar na terra quem tem matéria, apóstolo, não é que ele arrumou um jeito de entrar aqui. Ele encontrou um corpo, negociou com a serpente, a primeira sessão espírita de encarnação da terra. Ele aplicou um 7-1 no ouvido da serpente, a serpente caiu na lábia dele. Quando ele entrou no corpo dela, ele disse: pronto, se a terra é só para quem tem matéria, agora eu estou aqui legalmente. Ele entrou, seduziu Eva, que enganou Adão, que tentou enganar Deus, e todo mundo conhece a salada que virou a história. Você nunca se perguntou por que o diabo não apareceu em forma de um anjo? A Bíblia não diz que ele pode vir em forma de um anjo? E por que ele preferiu aparecer em forma de cobra? Porque nem os anjos, guarde-me Deus o que estou dizendo aqui, nem os anjos podem permanecer aqui se os homens não quiserem. Porque o reino deles não é esse. O reino deles é lá. Eles só ficam aqui para guardar a igreja se a igreja aceitar. Se a igreja convocar. Por que você acha que eu peço para Deus mandar os anjos quando eu estou pregando? Eu não sou trouxa, não sou otário. Apesar que tem uns pregadores por aí que dizem ser pentecostais, mas que para mim são Judas Iscariotes do avivamento. É gente que tem a mesma carteirinha que eu, fala que é pentecostal, mas não acredita em anjo, não acredita em profecia, não acredita em revelação, não acredita em nada. O infeliz precisa aceitar Jesus, se converter e voltar a ler a palavra do Senhor, porque se os anjos não ministram a nosso favor, eu não creio em mais nada. A terra é sua. Escute, Satanás entrou no corpo da cobra, se fez presente na terra. Por que é que você acha que Deus não interferiu na história? Deus não poderia ter entrado na história e paralisado tudo? Por que é que Deus não interferiu na história? Guarde-me o Senhor novamente. O próprio Deus, hoje ele tem corpo, porque Jesus está lá, mas ele não tinha corpo, era um espírito. E como ele deu a terra para nós, o próprio Deus, para fazer qualquer coisa na terra, precisa da autorização do homem. Por isso que ele não impede, por isso que ele não interfere no nosso livre-arbítrio. Deus só pode fazer uma coisa na sua vida se você der legalidade a ele. Está entendendo? Por que você acha que eu grito igual um desequilibrado? Pulo igual se estivesse cheio de alguma coisa diferente? Eu conheço o mundo espiritual. Eu dou legalidade para Deus todos os dias na minha vida. Eu entrego, eu tirei o pé do freio há muito tempo do meu carro. Peguei a direção dele, entreguei na mão de Deus. Falei: Senhor, a minha vida é sua, me conduz. Por isso que eu vou de glória em glória.
E assim você vai a partir de hoje também. O diabo entrou e fez a festa. Dias depois Deus grita: Adão, onde você está? Deus sabia onde ele estava, mas por que Deus perguntou? Porque o próprio Deus precisa da autorização do homem para estar aqui. Quando Adão disse: Senhor, eu vi que estava nu e me escondi, Deus se aproximou dele. Deus viu a esfera da sua criação sendo destruída. Deus olhou para eles, matou um animal, cobriu eles com vestes e disse para cada um deles: olha, cada um de vocês vai ter que pagar um preço agora. Deus olha para Eva, diz: Eva, você vai sentir dores quando ter filhos. Deus olha para Adão e diz: você vai ter que trabalhar muito, vai ter que comer do suor do seu rosto. Deus olha para a serpente e diz: você vai ter que rastejar sobre o seu ventre o resto da vida. O diabo está saindo dando gargalhada, dizendo: venci o Senhor. Eu imagino Deus dizendo assim: ô cão, espera aí que agora é com você, seu atribulado. Ô Deus, por que o Senhor não entrou aqui? O Senhor podia ter entrado no corpo de um leão. Por que o Senhor não entrou aqui para mim? Um leão mata uma cobra, tinha acabado a história. Eu imagino Deus dizendo: filho, eu entro pela porta, não entro pela janela, não entro sem ser convidado, só vou numa festa quando me convidam. Eu tenho caráter, eu sou um gentleman, não sou um aproveitador de situações como você. Por isso eu não entrei aqui. E o diabo diz para ele: pois bem, o senhor não entrou, eu destruí a sua criação, está tudo acabado. Eu imagino Deus olhando para ele assim: você é que pensa, eu não entrei aqui agora, mas eu não disse que não vou entrar. Eu não entro agora, mas escuta o que eu vou fazer. Adão, você vai ter que comer do suor do seu rosto. Serpente vai rastejar, Eva vai sentir dores. Agora vem cá, Eva. Lá vem Eva chorando. Para de chorar, agora não adianta, o leite já derramou. Vem cá, mulher. E o diabo ali olhando: o que o senhor vai fazer? Espera que você vai ver. Vem cá, filha. Deus levanta aquela mão, ô mão santa, põe a mão no ventre dela, olha para o diabo e dá um sorrisinho, dizendo assim: hoje não, por hoje vai ficar assim, mas da semente dela vai nascer um que vai me emprestar o corpo, e eu vou esmagar a sua cabeça, vou te destituir de tudo que você pensa ter. Escute, estou terminando, apóstolo, estou terminando. Olhe para cá. Depois desse dia o diabo nunca mais dormiu. Do lado da cama dele deve ter 1 milhão de caixinhas de leque Chotan, porque Deus disse que da semente da mulher ia nascer um. Então toda vez que a mulher ficava grávida, e qualquer mulher ficava grávida, dava desespero nele. Ai, será que é agora? Será que vai nascer ali agora aquele que vai esmagar a minha cabeça? Por que você acha que ele tentou destruir a semente dos hebreus quando o faraó mandou matar todos os meninos dos hebreus? Ele queria bloquear a vinda do Messias. Toda vez que uma mulher ficava grávida, ele tinha desespero. E Deus gostou disso, Deus gostou de ver o diabo desesperado. Deus gostou tanto que Deus agora começou a avisar. O senhor levantava por nós e dizia assim: ele veio. O levantava e dizia: eis que ele está chegando. E o senhor começou: e ele vem como um forte, e o seu nome será Príncipe da Paz, Pai da Eternidade. Ele será o leão da tribo de Judá. Sai fora, Satanás! O diabo nunca mais teve paz, bispo, nunca mais. Toda vez que uma mulher engravidava, ela chegava lá, como naquela época não tinha celular, e o diabo não é onipotente, nem onipresente, não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo, não tinha celular, vinha os demonecular. A mulher ficava grávida, o demônio ia lá e falava: ó, mais uma ficou grávida ali. E ele: então fica no pé, vê como é que essa criança vai ser. Deus gostou dessa história. Um dia Deus falou assim: vou explicar como é que eu vou chegar aí. O Senhor tomou a boca de Isaías. Isaías pegou o megafone e foi para frente de Israel e disse assim: escute aí, Israel, o Senhor vai chegar. E ele manda dizer que vai ser assim: eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e colocará o nome nele de Emã. Não ouvi, qual é o nome dele? Olhe para cá. O que significa Emanuel? E se eu lhe disser que é muito mais do que isso, você acredita?
Emanuel é uma junção de 3 palavras no original. Immanel. A semântica da palavra na língua portuguesa, Emanuel. Aí o tradutor traduziu Deus conosco, mas é muito mais do que Deus conosco. É um verbo, dentro, inside, dentro. Man, homem, barro, terra, humus, dentro do barro. Deus, o Senhor estava dizendo: eu vou chegar dentro do barro e ninguém mais vai ficar de pé diante da minha presença. Terão que me adorar. Me perdoem os amigos católicos, Maria não é mãe de Deus. Maria é mãe do barro. Maria foi o hotel e Jesus foi o hóspede do hotel. Maria fez a parte do barro, como Deus usou o barro para fazer Adão, o primeiro homem. Maria fez o barro, mas aquilo que estava dentro daquele barro não foi o homem quem fez, foi o Espírito Santo quem gerou. Jesus era Deus dentro do barro. É por isso que eu glorifico ao Senhor. Sabe por que você não é destruído? Você nunca se perguntou por que Jesus não te destrói? Por que você não morre de tanto pecado que você comete? O que tem de gente aqui que precisa tomar vergonha na cara e levar uma vida de crente mais certa e não leva? Abusa da misericórdia de Deus. O que tem de gente que vai sair daqui a pouco daqui e vai para um motel, deu glória a Deus aqui, e vai se embriagar no mundo carnal aí, porque não tem conhecimento disso. O que tem de gente que merecia morrer, para mim não morre. Por que não morre? Não morre porque tem alguém lá no trono que já foi homem, e toda vez que Deus vai pegar o martelo e bater a sentença de morte, ele levanta a mão furada dele e diz: pai, segura um pouquinho, porque eu vou dar mais um tempo para ele, porque eu já fui homem, eu sei o que ele passa. Vamos ter misericórdia, mas a misericórdia de Deus tem um tempo. Quem crê nisso, dê um grito de glória a Deus aí. De repente Jesus chega, ele começa o ministério dele. Vou lhe dar uma revelação que ninguém nunca lhe falou, escute. Jesus começa o ministério, não tinha fama nenhuma. Ele entra dentro de um barco e atravessa um mar, chega numa cidade. Ele não vai para o centro da cidade, ele vai para o cemitério dela. Quando ele chega no cemitério, tem um homem possesso lá. Quando o homem possesso olha para Jesus, os demônios dentro do possesso gritam assim: que temos nós contigo, Cristo, filho de Davi. Os discípulos se apavoram um para o outro e dizem assim: como é que a fama de Jesus chegou aqui? Como é que esse homem conhece Jesus? Eu imagino Jesus olhando para trás dizendo assim: não, eles não conhecem Jesus, o homem, porque o homem é barro. Quando eles olharam para mim, eles não viram a carne, porque demônios olham com outros olhos. Quando eles olharam para Jesus, eles não viram a carne, eles olharam para dentro de Jesus, e o que estava dentro de Jesus eles conheciam. Por isso que eles não disseram: que temos nós contigo, ó Jesus. Eles olharam e disseram: que temos nós contigo, ó Cristo. Jesus era o lado humano, Cristo era o lado divino. Os diabos, os demônios, todos os espíritos encarnados, quando olham para você, não olham somente a sua carne. Por que é que eles não habitam no corpo de um crente? Porque quando olham para você, eles enxergam o Espírito Santo dentro da sua vida. Se você não pode ser possesso, é porque você tem autoridade sobre eles. E se você tem autoridade sobre eles, por que é que você anda de cabeça baixa? Por que é que você chega na rua da sua casa como se fosse um mendigo? Por que é que você fica na igreja igual um crente, Maria vai com as outras, que fica pedindo oração para tudo quanto é gente que chega? Por que é que você fica gastando telefonema, ligando para profeta lá na Cochinchina, pedindo para ele orar para você, para revelar a sua vida? Isso aqui não é cartomancia. Nós não temos gurus, nós temos um mestre que está no céu. Você tem autoridade. Você tem autoridade. Pastor, mas eu preciso de uma palavra profética. Vai para frente do espelho, aponta o dedo daquele espelho, olha para aquele indivíduo que está lá e profetiza para ele. Pastor, eu queria profetizar agora. Pegue a mão, bote na sua cabeça e profetize para ti. Profetize porque o Senhor te deu autoridade. Rompa o mundo dos homens e entre no mundo de Deus comigo agora. Quem crê nisso dá um grito de glória e fica de pé. Agarre a mão do seu irmão. Manderei truvalas de cantorobas. Nenhum espírito desencarnado tem poder contra a sua vida.
Quando Deus fez Adão, Deus deu para ele um reino. Por isso que você é rei. Por isso que você é príncipe. Você não pode levar uma vida medíocre na terra. Você tem que viver uma vida acima da média. Ninguém mais vai te olhar de cima para baixo. Não aceite ninguém mais te olhar de cima para baixo. E se você crê no que eu estou pregando, a partir de amanhã as pessoas que te olharam de cima para baixo vão ter que comprar binóculos. Que se quiserem te enxergar vão ter que te olhar acima das nuvens. Vai estar voando na força das águias. Eu não estou pregando para uma panelinha de meia dúzia de gente louca. Eu estou pregando para a nata de São Paulo. Eu estou pregando para homens e mulheres que hoje não são de carne e osso. São brasas de fogo tiradas do altar do Senhor. Quem acredita nisso adora. Fechando o sermão. Você foi feito, mas foi criado. Feito da terra, criado de Deus. Vou falar uma coisa linda, que isso aqui chega a me emocionar. Pergunte para o seu irmão se ele sabe de onde ele saiu. Se ele falar que foi da barriga da mãe dele, diga para ele: isso foi a terra que deu. Sabe de onde você saiu de verdade? Você foi gerado dentro de Deus. Isso é muito forte. Eu vou dizer de novo, porque o meu corpo está arrepiado. Você foi gerado dentro de Deus. Você é parte do fôlego de Deus. Quando Deus respira, Ele sente a sua falta lá em cima. É por isso que qualquer dia desse a gente sai daqui. Quando Deus te fez, Ele não te fez para ser jogado no chão, para ficar deprimido, oprimido. Deus não te fez para ser capacho dos homens. Deus não te fez para ficar andando pelas ruas como se fosse um mendigo. Deus te fez para reinar. A terra é o seu reino. Domina a terra, sujeita ela. Agora ouça-me, solte a mão do irmão, agarre o braço dele. Por que é que os demônios estão aqui então? Porque eles encontraram pessoas que emprestaram o corpo para eles. Está entendendo isso? Sabe por que o Brasil é essa miséria que é? Eu preguei em Brasília ontem. Uma cidade mística. O governo todo é místico. Eu queria que alguns políticos estivessem aqui agora, porque o ano passado, como era uma projeção de ano eleitoral, tinha um monte de político aqui. Hoje eu não vi um aqui. Eu queria que os políticos crentes ouvissem essa palavra que eu vou dizer agora. A maioria são frouxos. Frouxos. Fracos. Um dia desse, um político não crente, estava lá na Câmara, na hora da sessão, incorporou um demônio nele. E ele entregou uma revelação do diabo. A Globo, Bandeira, todo mundo filmou, saiu na página do jornal. Jô Soares marcou uma entrevista com ele. O diabo tem status. Eu nunca ouvi falar que um político crente falou em línguas estranhas no plenário. Nunca ouvi falar que um político crente levantou a mão e apontou o dedo para o presidente e profetizou para ele. E levantou um daqueles políticos doentes. Nunca ouvi falar. Sabe por quê? Porque não tem coragem. Sabe por que as igrejas estão frias? Sabe por que o Abala São Paulo está cheio aqui? Está cheio porque tem gente que sabe que a única vez do ano que ele tem comida é quando está aqui. Congregam em igrejas frias, mortas. Me perdoe os assembleanos, eu sou assembleano e amo a minha igreja, mas os nossos líderes têm medo que se fale em demônio. Um dia eu estava pregando, o irmão falou: para de falar no diabo, fale mais em Jesus. É por isso que o nosso povo é ignorante. E o diabo tripudia em cima da gente. Eu quero que Satanás saiba que eu sei que ele existe e sei que ele não tem poder nenhum, e que se ele se meter com a gente, vai dar com a cara no chão. Pastor, o senhor está desafiando? Estou encrencando com o inferno. Chega de ficar na defensiva.
Chega de ficar apanhando. Chega de ficar nesse país e vendo todo mundo ter um programa de televisão e a igreja não ter um pastor pentecostal pregando lá, incendiando esse Brasil. Chega de ver esse Brasil se curvar diante de Satanás. Ele não manda nesse país. Esse país é nosso. Somos povo de Deus. A vitória é nossa. Liga o Gugu, pastor. Liga o Gugu de domingo. Está lá o Gugu exaltando o diabo. Vai um homem lá, possesso. Espírito do Dr. Fritz. Pega um bisturi e opera as pessoas na frente da televisão. Você liga os programas de entrevista, tem um guru lá com cartas. Um filho de Satanás. Porque os homens têm coragem de emprestar para o diabo os corpos. Sabe qual é a maior dificuldade de Deus? É encontrar alguém com coragem. Será que quando você olha para o pastor Marcos, você não percebe isso? Será que você nunca parou para pensar que eu não sou um grande pregador, não tenho uma palavra muito profunda? Será que você nunca parou para perceber que eu sou igualzinho a você? O que faz a diferença é que Jesus me deu coragem. Deus procura homens de coragem. Deus não tem pacto com covardes. Deus essa noite quer saber onde é que está São Paulo para ser abalada. Deus quer que você ao sair daqui não saia como mais um, que você saia como um profeta. Que você não tenha vergonha de entrar no restaurante e fazer uma oração. Que você não tenha vergonha de orar na rua. Que você não tenha vergonha de falar em línguas estranhas dirigindo o seu carro. Se Satanás ocupa este lugar, vamos expulsá-lo. Onde você colocar a planta dos seus pés, os demônios vão ter que se curvar em terra. Eu profetizo em nome de Jesus que vamos começar uma cruzada contra Satanás. Os demônios vão ter que abandonar a capital paulista. Quem acredita, quem tem fé para isso, tira o pé do chão para adorar. Estou terminando e termino agora. Escute. Você sabe como nasce um catimbozeiro? Sabe como o diabo escolhe os homens dele? O diabo também não usa qualquer um. O homem tem que ter coragem de se entregar a ele. Ficam 3 meses isolados numa casa, raspam a cabeça, fazem cortes nas costas, pegam farinha feita de osso de gente morta, jogam em cima num feitiço, um encantamento. A pessoa fica 3, 4 dias de jejum, quebra o jejum dando sangue de animais para ela beber. Quando a pessoa está embriagada por demônios, levam comida, carne putrificada, em estado de putrefação para o indivíduo comer. Quando ele se alimenta daquela porcariada, levam ele para um canto e dão nele um banho com fezes, sangue e urina de animais. Depois de 2, 3 meses, nasce aquilo que eles chamam de pai de chiqueiro, pai de santo. E vá nos terreiros de macumba, estão lotados. As pessoas ricas acreditam mais neles do que na gente. Porque o diabo encontrou alguém que é fiel a ele. Deus está aqui agora procurando alguém. E o Senhor manda dizer que não precisa beber sangue, não precisa comer carne putrefada, não precisa raspar a cabeça, só precisa ser cheio do Espírito Santo. Só precisa ter coragem para ser usado. Só precisa andar na direção contrária do mundo, nadar contra a correnteza, fazer um pacto de santidade. O que Deus procura é gente que ande com os pés na terra, mas deixa a sua mente no céu, colado no trono. O que Deus quer encontrar aqui hoje é gente que tenha coragem de ousar. Ousar sair do lugar, ousar deixar de ser mais um na igreja. Se levantar para ser profeta, se levantar para ser alguém diferente. Não ter medo de Satanás, não ter medo dos homens. Quem é que se candidata? Feche os olhos, pegue no braço do seu irmão. Os maiores homens e mulheres de Deus que o mundo conheceram era gente diferente. Pastor, o senhor está dizendo que Deus precisa de corpos, é isso? É isso.
Por que a igreja é chamada de corpo de Cristo? Por que Paulo diz que somos templo do Espírito Santo? Só há uma maneira de Deus resgatar este planeta: é através de você, é dentro de você. Só há uma maneira de podermos reproduzir os milagres da Bíblia: é termos intimidade com o Espírito Santo, como tinham os apóstolos. Só há uma maneira dos demônios abandonarem este planeta: é quando eles olharem para você e verem você tomados por uma unção divina. Feche os olhos, solte o braço do seu irmão com carinho. Não venha de qualquer jeito, ouça primeiro. Eu quero saber onde é que estão um homem e uma mulher que estejam preparados para apanhar, porque vão sofrer. Estejam preparados para sofrer embates dentro da sua própria igreja, que tenham coragem de andar na direção contrária do mundo, e que queiram dar ao Espírito Santo o seu corpo nessa noite. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é um sinal, e a sua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal, que a sua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abre as comportas dos céus, vai chover, vai chover. Vem, vem, abre as comportas dos céus. Se pedirmos, Jesus virá como chuva, descerá. Se pedimos, Jesus virá. Segura agora. Então clame, então grite, então chame por Ele. Vai chover. Abre as vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu. Pegue no braço do seu irmão. Mar per criam trovala sergi mandorovasia. Ainuei trivelation vas makianto rovagai. En norovasuia ergi abasia. Par monter treveler suria mar briles diriokas. Par montere turiovasie mi ekiriontere chorovagai. A nuvem da glória de Deus está se aproximando daqui. Agarre o seu irmão. Ei, Deus. Ei, Mahala, Bahasuria, Maragandarácia. Olhe para mim. Olhe para cá. Segure um pouquinho. Olhe para cá. Olhe para mim. Só o teclado bem baixinho. Olhe para mim. Agarre o braço do seu irmão. Não quero ninguém sozinho aqui. Faça isso aí atrás, faça isso aí pelo telão, faça isso aí, agora. Escute, eu vou lhe fazer uma proposta nessa noite. E eu estou tão feliz que ninguém vai embora, porque tem um carro para sortear ainda, ninguém sai daqui, né? Glória a Deus, eita isca boa. Olhe para mim. Eu vou lhe fazer uma proposta. Eu sou enviado de Deus aqui hoje para dizer a você que a salinha no céu, onde se fabrica homens e mulheres ungidos, tem uma placa vermelha na porta piscando hoje, dizendo: há vagas. Há
vagas. Deixa eu só alimentar a sua alma. Todos os que estão aqui, inclusive do seu lado, são feitos da mesma matéria que você. O apóstolo, homem ungido, é feito da mesma matéria que eu. Ele é um pouquinho mais bonito do que eu, mas é a mesma matéria que a minha. Você é feito da mesma matéria que eu. Pegue aqui, irmão, aperte a minha mão. É de carne. Você é feito da mesma matéria que eu. Isso quer dizer que você pode ser usado tanto ou muito mais do que eu. O que precisa acontecer, pastor? Você precisa hoje romper a sua vida natural. O seu corpo está bem alimentado. Hoje você tem que alimentar o seu espírito, o seu lado imaterial, o lado que veio do céu. Você vai ter que tratar a sua mão. Você vai ter que treinar o seu espírito a partir de hoje. Como é que eu treino meu espírito, pastor? Falando coisas do céu, cantando coisas do céu, orando para o Deus do céu. Pastor, quer dizer que eu vou ter que ser um estranho na terra? Exatamente. Pastor, o que isso quer dizer? Eu quero te propor a você passar um mês sem assistir televisão. Quero propor a senhora passar um mês sem olhar naquele guarda-roupa e colocar aquelas roupas indecentes. Quero convidar a senhorita a passar um mês jejuando, procurando Deus, subindo um monte, descendo um monte, indo para a consagração. Quero convidar você um mês a alimentar o seu espírito. E se a sua vida não mudar, eu rasgo a minha Bíblia e entrego o meu ministério. Tem um homem gago. Ele era gago. Era um garoto. Levaram ele para o culto de uma mulher que era muito usada por Deus. Ele chegou às 5 da manhã no culto. Quando abriu a porta, ele correu, quase foi atropelado e ficou na frente. A mulher não pregou naquele dia. Ela só disse assim para o povo: não entristeçam o meu amigo, aquele que alimenta o meu espírito. Não entristeçam o Espírito Santo. Ele conta que houve uma energia liberada sobre o povo, algo divino. Ele saiu daquele lugar arrepiado. Ele foi para a casa dele e dormiu com aquela palavra na cabeça. Ele dormia na segunda cama do quarto dele, na beliche. E lá na beliche ele sentou de manhãzinha no outro dia. E antes de saltar, gaguejando, ele disse: Good morning, Holy Spirit. Bom dia, Espírito Santo. O Espírito Santo pegou ele, que ele deu um pulo da cama, ficou 8 horas caído no chão sem conseguir levantar. Ele levantou curado da gagueira. E Deus deu para ele o mundo. Ele tem programas hoje em 167 países do mundo. E a última aquisição dele foi um Concorde. Antes da fábrica fechar, ele foi lá e comprou um avião Concorde só para o ministério dele. Chama-se Benny Hinn. E eu já contei isso, eu não me canso de contar. Eu fui numa cruzada com ele. Me chamaram para ver o homem mais usado do mundo, o maior pregador do mundo. Eu fui ouvi-lo. Estava em Connecticut, nos Estados Unidos da América. Sentamos num púlpito com centenas de pastores e padres juntos. Uma multidão imensa na minha frente. Aquele homem chegou e eu disse: meu Deus, o céu vai desabar aqui hoje. Ele chegou para o povo e disse: Excuse me, but I'm tired and I need some rest now. Desculpem, mas eu estou muito cansado, eu preciso descansar. E ele perguntou: eu posso pregar sentado? A minha regra de fé teológica dizia que isso era falta de etiqueta profissional e ministerial. Isso era antiético. Eu já queria murmurar dele. Quando botaram a cadeira, ele sentou na cadeira para pregar. Eu falei: que homem é esse? Falta de respeito com a igreja, porque me ensinaram no seminário isso. Aí ele começou a pregar. E eu peguei um papel, caneta. Apóstolo, eu vou marcar, deve ser uma mensagem escalafobética. Jesus entrou na cidade e viu um homem em cima da árvore, chamava Zaqueu. Zaqueu, desce que eu quero entrar na sua casa hoje. E Jesus levou para a casa de Zaqueu a presença dele. E ele pregando, ele disse: quantos querem a presença de Deus na sua vida? Coisa simples. Eu estava quase dormindo de sono. Eu falei: isso aí é o maior pregador do mundo. Eu estava quase murmurando. Quando ele abaixou a cabeça dele, pelo telão a gente viu o corpo dele, fez assim, ó. Ele tremeu inteirinho. Ele tremeu e disse assim: ups. E fez assim, psh, psh.
Estou sentindo o Espírito Santo aqui. Ele pediu para o tecladista tocar mais lento e tocar uma música bem bonita. Ele levantou, apóstolo, colocou uma mão aqui, levantou a outra mão e começou a dançar uma valsa. Eu falei, esse homem é louco, doido. E ele com o microfonezinho dele aqui dizia assim: Senhor, eu danço para ti como Davi dançou em volta da sua arca. 100.000 pessoas ficaram de pé. 100.000 pessoas começaram a dançar. 100.000 pessoas começaram a adorar a Deus sem que Ele não me mandar nada. Ele parou de dançar, levantou a mão e disse: Holy Spirit, touch my mind. Espírito Santo, toque a minha mente. Holy Spirit, touch my body. Toque meu corpo. Ele ficou nessa posição, estendeu uma mão para o ginásio e a outra para a gente, e disse: Espírito Santo, toque o povo agora. Touch the people now. Eu crio, porque eu fui uma das pessoas. Efeito dominó, 100.000 pessoas caídas no chão. Quando eu olhei, eu estava caído no chão, fiquei morrendo de vergonha. Porque na Assembleia de Deus, onde congrega, dizem que crente não cai. E se cair, tem que ser para frente. Se cair para trás é demônio. Eu não sei que desgraça de doutrina miserável é essa. Quando Deus toma, Deus não usa formas, Deus usa formas. Ele tem formas de operar. Formas. Eu caí, me recompus, fiquei de pé. Foi 2 gingadas para cá e tibum no chão de novo. Um gozo na alma, uma vontade de chorar. Eu saí andando de gatinho. Sentei na cadeira tremendo. Quando eu botei a cabeça que eu olhei para lá, tinha 5 padres caídos no chão. De batina e tudo. Troque a sua vida, mude a sua vida, é possível. Mas vocês têm que mudar de vida. Um olhou para o outro, enfiaram a mão dentro daquela roupa, tiraram o terço, crucifixo, jogaram para o chão, arrancaram a batina e disseram: queremos ser igual ao Senhor. Eu estava no estado eletrizado. Do lado esquerdo da tribuna, eu olhei lá e vi um tumulto de gente. De repente atravessou um homem com uma cadeira de roda aqui. O pastor Benihim olhou para ele e disse: coloca a cadeira no chão. E disse: não posso, porque eu fiz um propósito. Eu não era crente. Até hoje, agora eu sou. Eu vi o senhor na televisão e falei para minha mulher: isso é um impostor, é um embusteiro. E quando o senhor veio aqui, eu disse: eu vou lá e vou voltar na cadeira de roda, você vai ver que não acontece nada. Ele olhou: quando o senhor estava pregando, me deu sono. O senhor fala muito ruim, fala muito mole. Dei risada, falei: ainda bem que não fui eu o único que achei. Ele diz: mas quando eu estava lá cochilando, quando o senhor falou: Espírito Santo, toque o povo, eu vi lá no fundo: toque o povo. Alguém puxou as minhas pernas, eu caí no chão. Eu levantei bravo: quem foi que me derrubou? Aí eu percebi que eu estava de pé pela primeira vez na vida. Paulista, agarre o braço do seu irmão. Naquele dia eu chorei como nunca antes na minha vida. Eu disse: Deus, o que é que esse homem tem que eu não tenho? E como é que eu faço para ser igual a ele? O Senhor disse para mim: tem que ser sensível, tem que crer, tem que romper com a religiosidade, tem que esquecer as coisas que os homens macularam a nossa mente, bloquearam Deus. Se você acreditar, eu te faço um homem como ele. Enquanto eu estava viajando hoje, passei 2 horas no aeroporto de Brasília. Falei: Deus, o que vai ser daquele Abala São Paulo? A expectativa do povo é tão grande. E o Senhor disse: hoje é o dia em que eu vou liberar a essência da simplicidade, e o meu povo voltará a ser sensível. Pessoas vão começar a sentir Deus agora de uma maneira como nunca antes sentiram. Começarão a chorar, começarão a ser tocados de uma forma nova. Agarre o braço do seu irmão. Feche os olhos. Todas as
as vezes que o Espírito Santo encontra um homem para usar, ele marca a vida dele. Deus marcou a vida de Benny Hinn derrubando ele dentro do quarto dele. Deus marcou a vida de John Wesley. Quando Wesley foi rejeitado pelas missões, ele chegou dentro do quarto e disse: eu te desafio a me usar, Deus, porque os homens não acreditaram. Se o Senhor é Deus, me usa. Um vento bateu e Wesley jogou ele na parede. Aí ele caiu para o chão, falando em línguas, levantou dali. Todas as vezes que ele pregava, alguém caía no chão, e Deus disse a ele: eu marco as pessoas que eu chamo. Deus vai marcar pessoas aqui hoje. Pastor, você vai pregar o mesmo sermão depois de hoje, mas será carregado de uma unção tão grande que a sua igreja vai crescer a 100 por 1. Crente! Pegue no braço do seu irmão, ore comigo e diga: Deus, cansei de ser mais um. Chega de ser humilhado, de ter uma vida pequenina, de te conhecer superficialmente. Eu descobri hoje, sou muito mais do que carne. Eu tenho parte de ti dentro de mim. Se eu sou imagem e semelhança sua, eu posso reinar, posso vencer Satanás, posso ser usado. Então eu te desafio agora a me olhar do céu para a terra, olhar para dentro de mim, tirar aquilo que não presta, perdoar os meus pecados e modificar a minha vida. Eu preciso do Espírito Santo hoje. Espírito Santo, se é verdade que você não tem monopólio de ministério, que você não usa só alguns, se você pode me usar também, se você pode me usar também, eu te desafio a entrar dentro de mim agora e fazer um estardalhaço. Não me interessa o que vão pensar, não importa se eu vou ficar de pé ou se eu vou cair no chão, se eu vou pular ou ser arrebatado. Eu quero ser tocado agora. Toca, Espírito agora. Jesus irá, quando chuva descerá. Visita essa tribuna agora. Muda os ministérios.